Deputado Francisco Tenório, para a chamada dos senhores deputados. 12 deputados presentes, senhor presidente. Encerrar a discussão e dá para votar. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Solicito ao deputado Paulo Dantas a leitura da ata da sessão anterior. Aos 11 dias do mês de março do ano de 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, assumindo a presidência, deputado Francisco Tenório na primeira secretaria, deputado Cabo Bebeto ocupando a segunda secretaria, Ivan Beltrão, Bruno Toledo, Ângela Garrote, Breno Albuquerque, Davi Maia, Gilvan Barros Filho, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinária número 475/2021, do deputado estadual Dudu Ronalson, reconhece como essencial a prática de atividades físicas para a população do estado de Alagoas em espaços privados ou públicos, em circunstâncias que justifiquem a decretação de estado de emergência ou calamidade. Encaminhado às segunda e quartas comissões. Projeto de lei ordinária número 476/2021, da deputada Cibele Moura, institui e define diretrizes à política pública, liberdade para menstruar no âmbito do estado de Alagoas, encaminhada para 3 comissões, segunda, terceira e 14ª. Indicação número 835/2021, do deputado Davi Davino, requerimento 710/2021, justificativa de ausência do deputado Inácio Leólia nos dias 10 e 11 de março, esgotada a matéria do expediente. Na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Cabo Bebeto, orador, registra reunião com representantes de restaurantes, bares e eventos, considerando momento grave e preocupante com a redução em suas atividades, impactando assim a economia como um todo. Ao tempo em que observa a necessidade de manter os horários estendidos com restrição de pessoas, fiscalização e multas no descumprimento do decreto do governo. Segue ressaltando a necessidade do governo acessar as mídias e ouvir os apelos da sociedade. Na sequência, apresenta indicação, tecendo considerações. Em a parte, o deputado Francisco Tenório concorda com o pronunciamento do orador no que tange a questão da ampliação de frotas de transportes públicos, bem como a extensão do horário comercial, e discorda no tocante à contribuição do governo para determinadas categorias, bem como a redução de impostos. Segue ressaltando que esta Casa Legislativa precisa ser ouvida pelo Executivo. Contudo, reconhece o papel do governo nos últimos dias no trato com a Covid-19. Em a parte, o deputado Silvio Camelo reporta-se aos setores de bares e restaurantes, considerando ser os mais atingidos neste grave momento da economia, e entende ser a vacina a solução determinante para a retomada das atividades e, consequentemente, sair desse momento crítico da história do mundo. Em a parte, o deputado Davi Maia tece críticas ao governo quando insiste em não ouvir os apelos da sociedade. Na ocasião, tece comentários sobre reunião com a presença do prefeito de Maceió, quando demonstrou sua preocupação, emitindo ações no que diz respeito à classe dos empreendedores. A presidência parabeniza o pronunciamento do deputado Silvio Camelo, quando reconhece os esforços do presidente da República e do governo de Alagoas no trato em buscar medidas para agilizar o processo de vacinação. Com a palavra, o deputado Francisco Tenório registra com orgulho os 59 anos de emancipação política da cidade de Champreta, parabenizando toda a população do município. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia
procedida a verificação de quórum, há número legal para deliberar. Votação em segundo turno da redação do vencido, os projetos de lei número 307-350/2020, bem como os projetos de lei número 461 e 467/2021. Discussão única das indicações. Número 776, 777, 795 e 796/2020, bem como 802, 803, 804, 805 e 806/2021. Encerrada a ordem do dia, passe a explicações pessoais. Não há oradores inscritos em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária na próxima terça-feira, na hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte desta ata. Para constar, lavo e digito a presente que assino: Beatriz Lousane Souto Maior Vidal, redator de atas. E eu, deputado Paulo Dantas, servindo a segunda secretaria, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Paulo Dantas. Não havendo quem queira discutir ou impugnar, considero-a aprovada. Deputado Francisco Tenório, para a leitura do expediente. Moção 2021. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, deputado Marcelo Vitor. Senhor presidente, solicitamos enviar congratulações à comunidade acadêmica, direção, alunos, professores e servidores do campus Sertão da Universidade Federal de Alagoas pela passagem dos 11 anos de sua instalação em Delmiro Gouveia e Santana do Ipanema. Projeto de Resolução 75/2021. Autor Paulo Dantas. Concede com emenda de mérito legislativo Tavares Bastos ao médico veterinário Gilmar Siqueira de Miranda. Projeto de Lei Ordinária 477/2021. Autor, deputado Bruno Toledo. Considera de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado de Meirus. Projeto de Lei Ordinária 478/2021. Autor, deputado Ivan Beltrão. Considera de utilidade pública a Associação Atlética Coruripe. Projeto de Lei Ordinária 479/2021. Autor, deputado Davi Maia. Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de auxílio emergencial financeiro para bares, restaurantes e lanchonetes durante o período de limitações de funcionamento em decorrência da pandemia do Covid-19 no Estado de Alagoas. Projeto de Lei Ordinária 481/2021. Autor, deputado Ivan Beltrão. Considera de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural Esportiva Poxim. Projeto de Lei Ordinária 482/2021. Autor, Poder Executivo Estadual. Mensagem número 7/2021, referente ao projeto de lei que altera a Lei Estadual número 8377, de 18 de janeiro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Indicação
836 de 2021. Autor, deputado Cabo Bebeto. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado, Renan Filho, para que encaminhe às pastas cabíveis as sugestões anexas para medidas de auxílio emergencial. Indicação 837 de 2021. Autor Breno Albuquerque. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, com cópias aos secretários de Estado da Educação, do Esporte, Lazer e Juventude e da Infraestrutura, para somarem esforços com o Instituto, com o intuito de finalizar a obra abandonada do ginásio de esporte da Escola Estadual Maria das Graças de Sá Teixeira, localizada na Avenida Governador Lamenha Filho, Feitosa, Alagoas. Requerimento 712, 2021. Autor, deputado Silvio Camelo. Requer a mesa na forma regimental que encaminhe expediente ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, Renan Filho, para que haja a inclusão dos trabalhadores auxiliar de serviços diversos, agente administrativo, fotógrafo, merendeira, motoristas, multimeios e vigias nos quadros da rede estadual de educação por meio do concurso público. Requerimento 703, 2021. Autor, deputado Davi Davino Filho. Requer a mesa na forma regimental justificar a ausência nas sessões ordinárias dos dias 9, 10 e 11 de março do corrente ano. Requerimento 714, 2021. Autor, deputado Du Ronalça. Requer a mesa na forma regimental solicitar a tramitação de regime de urgência do PLO 454 de 2020, em decorrência de sua matéria ter a ligação com a pandemia da Covid-19 que estamos enfrentando. É o que consta o expediente, senhor presidente. Tem algum expediente para votar? Ou só esse do deputado Ronaldo? Deputado Ronaldo Medeiros apresenta requerimento solicitando moção de congratulações à comunidade acadêmica do campus Sertão da Universidade Federal de Alagoas pela passagem dos 11 anos de sua instalação em Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a mensagem de congratulação. Deputada Fátima Canuto solicita o encerramento da discussão do projeto de lei 436/2020, que institui no estado de Alagoas o programa de cooperação e código sinal vermelho como força de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, mediante combate à prevenção de violência doméstica. A deputada Fátima solicita o encerramento da discussão e que passemos direto para votação. Em discussão, requerimento da deputada Fátima Canuto. Encerra a discussão, coloco em votação os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então vamos para a votação do projeto da deputada Fátima. Deputada Ângela Garrote, Vossa Excelência é a primeira inscrita à hora do expediente. Deputado Nácio. Senhor presidente, em questão de ordem, eu quero, no dia de hoje, que é o Dia Nacional dos Ouvidores, parabenizar todos os ouvidores, em particular de Alagoas, no nome da ouvidora Josiene Barbosa, que é ouvidora do SUS, da Prefeitura Municipal de Maceió, e esposa desse renomado colega nosso aqui, o
nosso amigo Pádua. Em nome de Josiane Barbosa, eu parabenizo todos os ouvidores do Estado de Alagoas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência. Parabéns ao vosso pronunciamento. Deputada Ângela Garrote, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, amigos deputados. O que me traz hoje aqui é as ligações que recebi mensagem dos donos de postos de combustível. E uma coisa que fui indagada e do jeito que recebi, eu vou passar para os amigos, porque aqui foi dirigido a todos os deputados. Deputada amiga Ângela Garrote, a senhora e seus pares, que faz parte da base do governo Renan Filho, solicite ao governador que pare com o aumento de pauta aplicada aos postos de combustível, principalmente num momento tão difícil nesta pandemia. E quero saber da Vossa Excelência o que esse seu governador está fazendo para dar um basta nessa situação. Por quê? Dia 16, que é amanhã, vai acontecer mudança de pauta. Terá um aumento de 0,7 no diesel e 0,5 na gasolina. Isso só o aumento do ICMS. E no final do mês terá outra mudança de pauta, que assim o seu governador faz 2 vezes no mês, neste aumento de pauta. Então o governador está fazendo isso 2 vezes. O que ele está fazendo para ajudar essa classe? A exemplo de algum estado, eu gostaria de saber da senhora e dos seus pares se Alagoas não é Brasil. Porque é melhor você sair de Estrela de Alagoas e abastecer em Pernambuco ou Sergipe do que abastecer no estado que a senhora é deputada. Porque o seu governador cobra em cima do ICMS, do PIS, dos CONFINS e da CIB. Eu gostaria que você pedisse aos seus pares que ajudasse nesse momento tão difícil, porque senão vocês vão andar colocando água no carro de vocês e não combustível. E eu gostaria, presidente, através daqui da Assembleia, como você, presidente, e do líder do governo, falasse com o governador Renan Filho, para que pelo menos, se ele faz 2 vezes no mês, fizesse pelo menos uma. Porque nessa situação, o pobre que tiver um carro, vai botar o carro na cabeça e vai sair por Alagoas afora. Porque se a gente reclama, tu imagina um coitado que tem um Jeep ou que tem um Fusca. Não pode botar combustível. E hoje o aumento já está na bomba, a partir de hoje de manhãzinha. E isso é um absurdo. Então eu quero, como o cara que cita que eu sou da base do governo, sou. No momento que é para ser. No momento que não é para ser, eu sou contra o governo. Só era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Deputada Ângela, queria solicitar à senhora uma parte, porque esse tema foi muito debatido e comentado, e todos os secretários do governo fizeram questão de ir para a imprensa, publicar nas suas redes sociais, publicar que a gente estava tratando de fake news, que era mentira, que não tinha aumento de ICMS sobre combustível, que os donos de postos estavam espalhando notícias falsas, etc. Eu estou aqui com a base onde pega gasolina. Eu concordo com a senhora e vou dizer por que a senhora está trazendo uma verdade. Quem está mentindo, mais uma vez, é o governo. E aproveitar a presença do deputado Paulo Dantas, a gente devia usar a lei do deputado Paulo Dantas, a lei da fake news. Devia processar o secretário da Fazenda, processar o governador, por emitir fake news. Muita gente já viu que a matéria dizendo que os 18 estados do Nordeste aumentaram o ICMS sobre o diesel. O Concefaz publicou uma nota, o Concefaz é o Conselho dos Secretários da Fazenda, dizendo que era mentira, que não tinham aumentado o ICMS. E foi essa nota que o George Santoro, que agora é o lacrador das redes sociais, o homem que não sai de Twitter, foi essa nota que o George publicou, inclusive replicada pelo próprio governador, pelo secretário Rafael Brito, entre outros.
Na verdade, o que houve foi um aumento do preço médio de combustível, que é um índice, o IPPM, que é um índice sobre o ICMS. A alíquota do ICMS incide sobre o índice que eles aumentaram. Ora, isso é cadeia. Se você aumenta o índice, o ICMS aumenta. E que esse é o valor vendido direto pelos postos. Só para você ter noção, deputada Ângela Garrote, Alagoas tem a terceira maior índice do Brasil. Quem cria o índice é o Conselho. O Conselho é quem diz, ele faz um valor médio. Quando a gasolina aqui era 4,50, por exemplo, o nosso índice já era 4,75. Se você olhar hoje, já vai haver mais esse aumento que Vossa Excelência traz. Como último ato do PMPF, Alagoas hoje tem o sexto maior preço médio da gasolina no Brasil e o terceiro maior preço médio do diesel. Nós estamos no topo do ranking dos 27 estados que mais cobram ICMS sobre combustível. Agora, esse índice, deputado Cabo Bebeto, não é obrigado todos os governadores seguirem. O governador do Goiás, governador Ronaldo Caiado, disse que no Goiás não ia ter aumento, que ele ia seguir o que fez o presidente Bolsonaro, que zerou o imposto federal sobre gasolina. O governador Helder Barbalho, do Pará, também disse lá não aceitou nem a discussão do índice. Então ele também não seguiu. O que é que fez o governador Renan Calheiros? Além de dar o aumento, a gente já era o terceiro maior, ele ampliou esse aumento, ou seja, o Renan dá com uma mão E tira com a outra. e tira com as duas. Ele não tira com a outra, não, ele tira com as duas. Porque ele aumentando o índice, ele está tirando direto do bolso do consumidor. Está tendo um problema agora com o transporte público, está tendo um problema com a rede de logística do Estado. Aumenta, especialmente no momento desse, que as entregas, que o delivery, que as pessoas estão trabalhando como transporte de aplicativo. Então, ele está sacrificando mais ainda os nossos trabalhadores. Tudo isso que ele anunciou semana passada, que tanto essa casa cobrou, que eu fui um dos que mais cobraram, inclusive fui para a rede social anunciar, parabenizá-lo, na verdade, pelo incentivo ao comércio, pelo incentivo ao setor de bares, hotéis e restaurantes. É importante ressaltar, primeiro, que 25% do ICMS pertence aos municípios. Então, ele só está dando 75%, 25% ele está dando dos prefeitos. Segundo, 50 milhões que ele está botando na Desenvolve, é mais fácil você ver pé em cobra do que gente que conseguiu tirar dinheiro pela Desenvolve. Você não vai conseguir, no momento desse, de crise, que os empresários atinjam os níveis de exigência da Agência de Desenvolvimento de Alagoas. Então, deputada Ângela Garrote, importantíssimo que que Vossa Excelência traga esse tema, importantíssima essa movimentação dos donos de postos de combustível e deixar bem claro, quem produz fake news em Alagoas chama-se governador Renan Calheiros. Ele aumentou, sim, o índice sobre o combustível. Muito obrigado. Obrigado, Davi. E se ele disser que é fake news, eu vou passar os áudios que os donos de postos passaram para mim, para ver se ele aguenta ouvir. Deputada Ângela, senhores deputadas, senhores deputados, eu ouvi atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, deputada Ângela, e do deputado Davi Maia. O Estado de Alagoas tem feito de tudo para combater, neste momento, essa questão da pandemia. E também é preciso que os outros entes também o façam. Aproveitando a fala, quero pedir licença à deputada Ângela, do deputado Davi Maia, eu gostaria de ler aqui rapidamente um ofício que eu recebi do Trade, onde vem dizendo: prezado deputado Silvio Camelo, o Trade Turístico Alagoano vem respeitosamente parabenizá-lo pelo comprometimento no exercício de vosso ofício, ressaltando vossa atuação em prol do turismo em nosso estado. O turismo é uma das principais atividades econômicas em Alagoas, responsável pela expressiva geração de emprego, renda e riqueza. O setor turístico tem desenvolvido ações de promoção e divulgação do destino turístico alagoano, buscando o aumento do fluxo de turistas
tanto no mercado regional, nacional e internacional, através das estratégias que fortaleçam nossos produtos turísticos. No entanto, os impactos negativos oriundos da crise internacional de saúde advinda do coronavírus atingiram toda a cadeia turística alagoana, acarretando meses de fechamento dos hotéis, bares e restaurantes em 2020, sem a geração de receitas para os mesmos. Os esforços para a recuperação econômica deste cenário têm sido incansáveis, além do aumento de custos visando a manutenção dos protocolos de saúde e segurança para os colaboradores destes segmentos, assim como dos turistas que nos visitam. As restrições de viagens, necessidade de isolamento social, o aumento dos casos de Covid-19 ocasionaram lentidão na retomada do setor turístico alagoano e na recuperação dos efeitos desta crise, ocasionando também queda em torno de 20% da diária média. Diante disto, vimos solicitar uma atenção especial à nossa categoria, acreditando na atuação conjunta para minimizarmos as duras consequências desta pandemia. Temendo que nosso setor não suporte mais este impacto econômico que se perpetua, e ainda na incerteza das consequências que esta pandemia pode gerar, vimos dar conhecimento das reivindicações solicitadas à Prefeitura de Maceió, para que possamos honrar com os nossos compromissos, sendo: isenção do pagamento do IPTU de 2021, prorrogação dos descontos de 30% para os débitos de 2020, permissão da autorização da área externa de bares e restaurantes sem cobrança de taxas, isenção da taxa de vigilância sanitária, isenção da taxa de funcionamento. Certo de podermos contar com vosso apoio e compreensão, desde já agradecemos no aguardo de vosso pronunciamento. Atenciosamente, a BIH, a Brasel, Maceió Convite Umbirô e Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Alagoas, ABAV, Abrajet e Sindetur. Eu estou lendo essa mensagem, senhora deputada, senhores deputados, para dizer que o governo do Estado está fazendo a sua parte. Eu trarei, deputada, amanhã as explicações que Vossa Excelência solicita e peço aos deputados Davi Maia, deputado Cabo Bebeto e demais deputados que têm influência diretamente na Prefeitura de Maceió, que levem essa solicitação tão importante, porque a Prefeitura hoje não pode dar menos do que a Prefeitura deu um ano atrás. Em questão de IPTU, em questão de descontos, todos têm que fazer o seu papel, apontar erros e também dizer como deve ser feito é muito fácil. Temos que colocar isso na prática. Os empresários agradeceram ao governador porque foi dado mais do que eles pediram. E o governo está abrindo também linha de diálogo e discussão com outros setores que estão procurando. Então, deputada, Vossa Excelência está correta, Vossa Excelência traz a pauta a esta casa, uma pauta de um setor importantíssimo, e vamos colocar tecnicamente o porquê dessa questão. Muito obrigado. Obrigada a você, deputado Silvio. Deputada e amiga Angela Garrote, obrigado pela parte, a concessão. Queria parabenizar, deputada, por trazer um assunto importantíssimo, porque a gente não aguenta mais aumento. Todos sabem, presidente, que vem do balcão de padaria e do comércio, e a gente sabe o quanto isso faz um impacto no pobre comerciante já sofrido. Pegando o gancho no que o deputado Silvio fala e defende, eu acho, deputado Silvio, que é importante sim que todo município, que todos juntos possam diminuir os problemas que o cidadão e que o empresário vem sofrendo. Prefeitura, tenho certeza que vai ter a sensibilidade, e tem que ter a sensibilidade de dar o desconto e dar anistia em alguns impostos, mas nós não podemos corroborar com o processo do governador aumentar, porque não adianta ele dar de um lado e tirar do outro. Quando ele dá de cá e ele puxa de cá, deputado Silvio, ele está fazendo a mesma coisa. Então a gente tem que ter cuidado no processo. Nós não podemos ter cortina de fumaça na discussão. No momento que a deputada Anja fala que precisa disso, não, mas cobre da prefeitura, vamos separar os momentos. É importante que a gente consiga ter serenidade e saber o que se está falando no plenário hoje. No plenário é não aumentar o ICMS para a gasolina, para que o nosso Estado possa, cada vez mais, o nosso comerciante, sofrer menos nosso cidadão. E, pedindo mais um pouco de paciência, deputada, queria registrar a presença do Tiago, nosso presidente da Câmara de Porto Real do Colégio,
o vereador Tiago Lira, e o nosso primeiro secretário, e também o vereador Ricardo Oliveira. Então, queria parabenizar e agradecer pelo espaço. Obrigado, deputado. Senhor presidente, eu gostaria também de comunicar. Gostei da ideia do deputado Silvio Camelo. Eu posso fazer, Silvio, esse papel de levar ao prefeito, você leva as minhas indicações ao governador do estado, pede para ele dar um recebido, se puder dar uma resposta, porque tem um bocado. Eu arrumo até uma caixa para o amigo não levar tudo junto, porque tem coisa antiga aí. E a gente faz isso aí. Você leva os meus, eu levo os seus, com o maior prazer do mundo. Então, ele ouve tanto, ele é um cara tão bom que quer ajudar, que vai fazer hoje um anúncio muito bom de 5 horas da tarde. Eu tenho certeza, o alagoano está hoje numa expectativa, um coração muito suave, que o governador bonzinho, que olha para o povo, que ouve as categorias, vai fazer esse anúncio hoje. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, porque é muito fácil não aumentar, deputado Davi Maia, o imposto, mas aumentar a arrecadação, enganando através de um processo que é através de índice, onde, como Vossa Excelência falou muito bem, o preço é R$ 4,50, o cara joga o índice para R$ 4,70, daqui a pouco é R$ 6,00, não aumentou imposto nenhum. Maravilha, tá certo. A arrecadação aumentando e o preço, que é o que importa para o cidadão, do produto ficando mais caro. Mas parabéns, deputado Ana Jagarrota, pelo pronunciamento de Vossa Excelência hoje. Senhor presidente, só colaborando, a atual gestão da Prefeitura de Maceió, ela lança um pacote de bondade, um pacote para amenizar a crise, que é um pacote um pacote de maldade. O ano passado, o prefeito Rui Palmeira, ele lança aqui 30% de desconto para pagamento até o dia 20 de abril, isso ano passado, 30%. Aí esse ano, 15% com vencimento até o dia 30 de março. Não vou nem colocar o resto, porque existem outros descontos. Então, o contribuinte, cidadão, que paga o seu IPTU, em um momento de crise desse, e eu vi um vídeo do prefeito de Arapiraca, ontem à tarde, onde o prefeito isenta de IPTU academias, estabelecimentos, restaurantes, uma série de estabelecimentos que estão sendo afetados agora pela crise. E aqui em Maceió, além de não fazer nada para esses contribuintes, para essas pessoas, todo mundo que tem sua casa paga IPTU, alugada ou própria, termina pagando, faz um pacote desse, que é um pacote de maldades. É algo que vem penalizar ainda mais. Vamos pedir ao senhor prefeito, eu não vou pedir aqui a nenhum deputado que faça isso, porque eu creio que tem a Câmara de Vereadores, tem a mídia, que ele siga o exemplo de diversos prefeitos do estado de Alagoas, o de Arapiraca, e eu falo Arapiraca com muita tranquilidade, porque não é meu eleitor, não tenho nenhuma, é do partido, mas não tenho nenhuma ligação política eleitoral. E faça igual aqui, que ajude as pessoas que estão sofrendo nesse momento, ajude o comércio, academias, todas as áreas que são afetadas pela crise. Porque essa crise, eu ouço aqui, eu falava desse instante com o deputado Léo Loureiro, que é ligado à área da saúde, eu perguntava a ele como estão os hospitais, só para confirmar, que todos nós já sabemos. Ele disse, superlotados. Superlotados. Placas nos hospitais do coração dizendo, superlotado, não tem mais. A crise existe de saúde. E o governo do estado, faça a justiça, vem adotando, os deputados, medidas. É um dos pouquíssimos estados no Brasil que tem ainda UTI, que tem ainda leito. A gente está vendo aí no Brasil todo, São Paulo, que é o maior estado da federação, Rio, outros estados grandes que não tem, Rio Grande do Sul não tem mais. As pessoas ficam na ambulância ou em casa ou nas ruas sofrendo. Então, senhor prefeito, eu creio que Vossa Excelência vai ouvir o clamor, que não é só dessa casa, é da população, e vai se reunir com os setores que estão sendo afetados pela pandemia, e com certeza vai isentar, porque esse momento é um momento também de isentar dos tributos
essas pessoas que estão passando dificuldades. Muito obrigado e desculpe pelo alongar das minhas palavras. Não há de quê, Ronaldo. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Quero, em primeiro lugar, agradecer a parte que Vossa Excelência me concede e parabenizá-la pelo tema que traz à tribuna dessa casa, chamando a atenção do protagonismo que tem a Assembleia Legislativa no tema. É importante lembrar e ressaltar que nós, a partir da mudança da Constituição Estadual, nós temos a prerrogativa de legislar acerca de matéria tributária e poderíamos, conjuntamente, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, fazer uma construção conjunta de uma legislação, deputada Ângela, que atenda ao pleito que Vossa Excelência traz a essa casa nesse dia. Dizer que o CONCEFAZ, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, ele lança uma nota que diz assim, senhor presidente, não houve alteração da alíquota do ICMS. Como se o ICMS só tivesse aumento se alterasse a alíquota. Alguns estados, como disse o deputado Davi Maia, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, não vão adotar o novo preço médio ponderado ao consumidor final. Nós estamos falando do estado de Alagoas, o estado mais pobre da federação, deputada Ângela Garrote. O estado que não só o preço do combustível na bomba vai ser alterado, aumentado, mas o preço de todas as mercadorias e de todos os produtos que repercutirão também na prateleira do supermercado, na loja de roupa, né? Esse preço ele é um efeito cascata. Então, que a gente possa utilizar esse mecanismo, igual os outros estados que não adotaram o aumento do preço para gerar um aumento ou dificultar a repercussão da baixa do preço na bomba dos incentivos que foram dados pelo governo federal. Então, fica aqui a minha observação. E, além disso, deputada Ângela, já para encerrar o meu à parte, dizer que essa casa não deveria, ao discutir um tema tão importante, cair na dicotomia que aconteceu no passado recente com relação ao caso da Braskem. O prefeito, o governador, essa casa não deveria ir por aí, senhor presidente. O prefeito tem as suas responsabilidades e deve arcar com as suas responsabilidades. Concordo que o aumento que foi dado ano passado, o desconto que foi dado ano passado, esse ano deve se repetir, não só para o empresário, mas para todos os contribuintes de IPTU, porque todos passam por dificuldades, mas nós também devemos encarar com responsabilidade de frente o assunto que Vossa Excelência traz a essa casa, não trazendo subterfúgios para fugir do assunto, encarar de frente com responsabilidade, com altivez, porque o parlamento alagoano é forte para isso. Muito obrigada. Obrigada a você, deputada. Muito obrigada, senhor presidente. Pode... Deputada Ângela, senhoras deputadas e deputados, eu vou ler aqui uma nota do CONFAZ, deve comentário sobre ela. Sobre a matéria, após a isenção dos impostos federais, 18 estados e o Distrito Federal aumentaram o ICMS sobre diesel, publicada na edição deste sábado 13 da Folha de São Paulo. O CONCEFAZ Nacional e secretário de Fazenda dos Estados e Federal esclarece que não houve alteração na alíquota do ICMS sobre combustível nos últimos anos, na grande maioria dos estados. A variação de preços, conforme tem colocado reiteradamente os governos estaduais, não tem nada a ver com os tributos, mas sim com a política de preços praticada pela Petrobras, que alinha os preços do mercado internacional. Os estados confirmam sua disposição de debate e de debater a política tributária sobre os combustíveis, mas
defendem que isso seja feito sem improvisos dentro da reforma tributária, que já está próxima de ser apreciada pelo governo nacional. Secretários de Estado das Fazendas do Brasil. É um fato que nós não temos aqui que ficar politizando nacionalmente ou trazendo para o Estado. O aumento do preço dos combustíveis não tem uma influência direta do Estado de Alagoas ou de outro Estado. É realmente em função da política de preço adotada pela Petrobras. Não quero dizer que o nosso ICMS não seja alto no Estado de Alagoas. Nós temos um ICMS que precisa ser também debatido. Mas os aumentos atuais não têm nada a ver com o Estado. Os aumentos atuais são realmente em função da política de preço praticada pela Petrobras. Se ela está certa ou não, eu não sei. Eu não sei se o Brasil suporta ter uma política de preço do combustível internamente. Não sei se a Petrobras tem o combustível suficiente que a gente precisa para suportar isso. Então é um debate maior, tem realmente que ser feito na reforma tributária, mas a política de preço da Petrobras é que está ocasionando o aumento de tudo no Brasil. Porque no momento que aumenta os combustíveis, aumenta as mercadorias transportadas. Isso é uma realidade. Não quero dizer que o nosso ICMS não é alto, mas não podemos jogar essa culpa nas costas do governador de forma alguma. É a política nacional de preço da Petrobras. Senhor deputado Chico Tenório, eu estou aqui falando da mudança de pauta que tem 2 vezes no mês no estado de Alagoas, porque Pernambuco, Sergipe não faz o que o nosso governador de Alagoas faz. Quando ele dá o aumento de pauta, ele não só dá em cima do... Eu não estou falando do aumento do combustível da Petrobras, eu estou falando do aumento de pauta, onde ele inclui ICMS, o PIS, CONFINS e o CIB. Se ele achar que o que eu disse aqui é fake news, eu vou levar os donos do posto de combustível para o Palácio, levar o contador que passou a mensagem para mim e mostrar que ele saia de Maceió para abastecer o carro dele na Lagoa da Dominga, pertinho de Estrela de Alagoas, que é Pernambuco, que o preço é diferenciado do combustível de qualquer posto em Alagoas. Muito obrigado, presidente. Só tinha isso a dizer. Obrigado, Vossa Excelência. Deputada Jó Pereira, nós temos apenas 5 minutos para encerrar o expediente. Vossa Excelência quer fazer o pronunciamento ou deixa para depois? Depois? Ok. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de avisar, senhor presidente, que vou procurar ser absolutamente sucinto para não extrapolar esse tempo esse horário reservado ao expediente. Na verdade, eu imaginava que nós íamos até às 10h15, por conta do horário, que seria 1 hora de expediente. Mas vou procurar ser sucinto. Na verdade, apenas para fazer um desabafo. Eu já tinha prometido a mim mesmo não falar mais nessa questão desse vírus aqui na Assembleia. Mas é que eu tenho ouvido de forma reiterada, através da imprensa, através dos telejornais, sobretudo da Globo, uma campanha político-partidária, uma politicagem tão desqualificada acerca desse tema, que outra coisa não me resta na condição de homem público e de parlamentar que sou, que não seja usando a tribuna dessa casa, trazer também a minha opinião e o que eu acho acerca disso. Ontem e hoje pela manhã, eu assisti uma entrevista de uma médica que foi convidada pelo presidente da República para assumir o Ministério da Saúde, que é detentora de um currículo bonito, rico currículo, mas que, na minha opinião, de cidadão, de brasileiro, que não se deixa contaminar pelos modismos oportunistas de alguns, ou de uma grande parte dessa população e dessa mídia.
Eu quero, de público, e para que conste dos anais dessa casa, do parlamento do meu estado, que a médica que eu sequer conheço, ouvi declinar o nome e a imagem pela vez primeira agora, em função desse convite do presidente, de que ela sepulta e coloca no mais fétido esgoto a sua história e o seu currículo. Não por não ter aceito o convite, mas pela forma criminosa, covarde, com que se pôs e se ouve, através da mídia e das redes sociais, a tratar desse vírus. Senhor presidente, é muito fácil cantar em verso e prosa, gravar um vídeo em ambiente confortável para recomendar que o cidadão fique em casa. É muito mais confortável ainda dizer a essa população e ao Brasil, Alagoas e o Brasil como um todo, o que é e o que não é serviço essencial. Essencial, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é toda e qualquer atividade que faz com que o cidadão consiga ganhar de forma honesta, com o trabalho e o suor do seu rosto, o seu sustento e o da sua família. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a responsabilidade que nós trazemos sobre os ombros de representar a sociedade desse Estado no parlamento, o mais legítimo de todos os poderes da República, do regime democrático de direito, pela sua formação heterogênea, pela forma absolutamente leal com que representa os mais diversos segmentos da sociedade. A nossa responsabilidade é grande. Me entristece ver um parlamentar ocupar a tribuna para trazer ao plenário um assunto importante que aflige a população como um todo. O aumento do combustível, o aumento exagerado do combustível, ele não tem uma repercussão apenas para os donos de postos. Esses talvez sejam os menos atingidos. Os mais atingidos é a população como um todo, que tem o reflexo desse aumento em todos os gêneros para as suas necessidades primárias, necessárias e absolutamente indispensáveis. Senhor presidente, quando eu lamento isso é porque eu vejo ser transformado uma discussão dessas numa querela política. Alguém salta e faz a defesa do Estado, o outro vai, salta e faz a defesa do município, ou seja, politicando acerca de um tema extremamente preocupante e importante. O que é fato, senhor presidente, eu disse, não tenho qualquer dúvida, é que é muito fácil, repito, no aconchego do lar, no conforto do salário certo e fixo no final do mês, falar, dizer, fique em casa. O item 1 é prioridade, é indispensável. Os demais não são. Senhor presidente, é preciso que a gente entenda e que não possa perder de vista que quem tem a geladeira farta como eu, todos nós aqui nessa casa, quem tem a vida tranquila, a conta do celular com o dinheiro para pagar, o colégio do filho, quem tem as suas necessidades todas atendidas e não está em risco, é muito fácil e é muito confortável dizer, apontar o dedo e dizer, fique em casa. A atividade tal é indispensável, é essencial, a outra não é. Presidente, nós temos milhares de alagoanos, milhões de brasileiros, com os filhos chorando com fome, com a incerteza se vão ter o que dar a eles para alimentá-los. Essa falácia de que as UTIs estão cheias, deputado Ronaldo, eu estou acostumado a ver, deputado Léo Loureiro, e não é de hoje. Nunca em Alagoas nós tivemos leitos de UTI sobrando.
Eu falo com a autoridade de quem conhece isso, de quem tem relações com os médicos dos mais diversos hospitais públicos e privados do meu estado. É sempre uma luta que se consiga uma UTI. Agora, estão fazendo dessa pandemia um palanque eleitoral, querendo conduzir essa nação às urnas, tratando apenas desse tema. É vergonhoso. Se aponta para o presidente da República, se aponta a governadores de alguns estados, prefeitos de algumas cidades. Ora, o próprio Supremo Tribunal Federal, numa atitude teratológica, absurda, esquerdista, desqualificada, proibiu que o presidente da República se manifestasse ou pudesse agir administrativamente sobre essa pandemia, ao tempo em que ele próprio, como presidente da República, não fazendo mais do que a sua obrigação, caminhou para Alagoas e para todos os estados da federação e para todos os municípios desse país, bilhões, que não se sabe, inclusive, qual foi o seu destino certo, correto, e se foi usado adequadamente. Ora, já está na hora de que se bote a mão na consciência, já precisa se dar um basta, um chega, nessa politicagem desqualificada. Uns querem pousar de super-homens, de salvadores da pátria, achando que vão ser o homem que vão descobrir a cura do vírus. Falaram tanto, deputado Marcelo Vitor, presidente desta casa, que a vacina vai resolver tudo, que ontem, a partir da Alemanha, toda a Europa suspendeu a utilização de uma das vacinas, porque ela está passando para a população um mal talvez ainda pior do que o próprio vírus. Ela está provocando trombos em pessoas que estavam sãs. E agora, qual será o maior problema? O vírus ou as vacinas que não podem mais ser utilizadas? Porque iniciou-se a guerra das indústrias farmacêuticas. Porque o item 1 dessa discussão é político e financeiro. Ora, vou desconhecer que o vírus é letal? Não posso. Vou deixar de estar solidários a todas as famílias enlutadas? Claro que não. Pessoas muito próximas a mim já foram a óbito. Um cunhado de meu irmão, com 40 anos de idade aproximadamente, foi a óbito. Tantas e tantas pessoas que eu conheço que foram a óbito em função desse vírus. Tantas outras constam dessa estatística sem terem, contudo, falecido por ele. Essa coisa toda, senhor presidente, eu aqui faço esse desabafo, porque eu não aguento mais. Eu sou cidadão, eu sou pai de família, eu sou um homem que tem percepção e avalia as coisas. Quando eu assisto a televisão, me dá náusea, ânsia de vômito, em função de uma briga desqualificada, de se chegar ao ponto de se dizer na televisão, os âncoras desses jornais mais assistidos, de dizerem o absurdo de que o presidente da República está querendo exercer autoridade sobre o ministro da Saúde. É ridículo, se não fosse criminoso. Quer dizer que o governador de Alagoas não tem autoridade sobre os seus secretários? Renuncia ao mandato? Qual a previsão legal ou moral para isso? Não passa de uma briguinha de política que visa as eleições do próximo ano. Não se levanta uma voz em Alagoas nem no Brasil que fale e que queira ir contra essas eleições diárias nesse país. Cadê que não se trabalha a classe política, a unificação das eleições? Para que o brasileiro escolha do vereador ou presidente da República de uma só vez. E que estes, nos exercícios dos seus mandatos, passem 4 anos cumprindo eles na defesa do cidadão. Mas não, se alimenta e se mantém um processo e uma natureza na lei política que obriga o brasileiro a conviver com eleições contínuas de 2 em 2 anos, não. Todos os dias tem eleições nesse país, porque não tem o dia da eleição do pleito, mas tem a campanha eleitoral contínua, perene, que não cessa.
e acovardada a classe política de forma criminosa, uns se digladiando contra os outros, não se apercebem de que com isso estão produzindo o próprio mal. Senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência, com toda consciência e com toda tranquilidade no meu coração, todos nós, eu quero que conste dos anais dessa casa, todos nós, vamos ver todas essas pessoas, sem exceção, ou uma parte mais expressiva delas, serem punidas de forma rigorosa pelo Espírito Santo de Deus, pelo crime que de forma fria e calculista se agrupam para cometer contra a população desse país. É um absurdo, é uma guerra de egos, é uma disputa eleitoral criminosa. Não há um enfrentamento contra o vírus, há um enfrentamento de partidos, de ideologias, e a população cada dia mais sofrida, desesperada e sem saber qual será o seu futuro e o seu destino. Encerro dizendo que eu vi ser cantado em verso e prosa os maiores gestos, as maiores comemorações acerca do que seria a salvação da população brasileira e mundial, as vacinas. Aí agora, uma vacina que já foi usada em milhões de pessoas mundo afora, não é mais apropriada, porque ela está causando um mal maior do que o benefício que poderia vir a fazer naqueles que são por ela vacinados ou utilizados. Senhor presidente, lamento profundamente que a gente chegue a esse nível. O que eu estou dizendo hoje, nesta casa, nesta sessão, do dia 16 de março de 2021, eu ainda vou falar, e Deus vai me permitir, acerca disso, não sei quando, mas tenho convicção absoluta que não vai passar despercebido aos rigores do Espírito Santo, as covardias e a politicagem que está sendo feita com relação a esse vírus. Agradeço a Vossa Excelência a paciência e espero ter passado bem pouco do horário do expediente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, deputado Antônio Albuquerque. Deputado Dudu, deputada Jó. Senhor presidente, questão de ordem, eu gostaria que Vossa Excelência me fornecesse o mesmo entendimento que foi fornecido ao deputado Antônio Albuquerque, pela dilação do tempo da hora do expediente, teria sido suficiente para que eu concluísse a minha fala, uma vez que estava Claro, inscrita. Vossa Excelência vai falar agora, então. Da tribuna. Fique à vontade. Obrigada. Viu? Quer falar na tribuna? Senhor presidente, Pois não, doutor. queria, antes da deputada Jó falar rapidamente, pedir ao presidente da Casal, e estou fazendo a indicação, para que a gente pudesse resolver o problema da água lá em Piaçabuçu. Então, 6 dias sem água, volta a água, falta água. Então, assim, é só registrar, deixar registrado aqui nos anais da casa, que a gente tem essa preocupação e recebeu essa reclamação ontem. Então, vou fazer essa indicação, mas pedir ao presidente Clécio que ele possa nos atender nesse pleito. Muito obrigado, senhor. Pois não. Presidente Clécio. Pois não, deputado Inácio. Senhor presidente, questão de ordem também, eu quero aproveitar e parabenizar uma tia muito querida que está completando 85 anos de idade lá na cidade de Piranhas, minha tia Valdete Damasceno, conhecida carinhosamente por toda a família por Deta. Eu daqui aproveito a oportunidade para transmitir os meus parabéns a ela e todos os seus filhos, netos e bisnetos. E aproveitar a oportunidade de dizer, senhor presidente, contribuir com o deputado Dudu Ronalds, que esse problema do abastecimento de água lá de Piaçabuçu é um problema sério. O problema é que a água fornecida hoje não é água de boa qualidade devido ao senhor presidente. O mar está adentrando no Rio São Francisco. E, evidentemente, a qualidade da água hoje que chega em Piaçabuçu, que é captada pela adutora da Casal, é uma água de má qualidade. Então, isso é uma coisa preocupante
E eu parabenizo o deputado Dudu Ronaldo por essa preocupação. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada. Deputada Jó, Vossa Excelência, segurada a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, alagoanos e alagoanas que nos assistem através da TV Assembleia, aqueles que nos acompanham nos diversos ambientes dessa casa, nos gabinetes, nas galerias. É sempre bom lembrar a necessidade de adotarmos o uso da máscara, fazermos a higienização das mãos, o uso do álcool 70 nessa higienização, ou uma coisa ou outra. Isso é importante, senhor presidente, porque agindo assim, nós estamos nos protegendo e estamos protegendo também as outras pessoas no enfrentamento à Covid-19. Bom dia, servidores da Casa de Tavares Baixos, senhoras e senhores membros da imprensa que nos acompanham nesse momento, colegas deputados e deputadas, a quem eu já saudei na oportunidade do aparte da deputada Ângela Garrote. Senhor presidente, eu ocuparia esta tribuna na manhã de hoje para falar a todas as alagoanas, a todos os alagoanos, sobre um tema de grande relevância para a nossa juventude, deputada Cibele Moura. Para a nossa juventude, para as famílias, para o mercado de trabalho e de apoio ao desenvolvimento do nosso Estado, pois capacita os nossos jovens. Eu falaria sobre as leis que essa casa aprovou, voltadas para a aprendizagem dos jovens de todo o nosso Estado. Falaria também, senhor presidente, sobre a necessidade de um portal com informações sobre as vagas para os jovens aprendizes, que foi um dos pleitos em um dos eventos que aconteceu, organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho, que participou conjuntamente SESC, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, a FAEAL, a SENAR, sendo nele, inclusive, comentado e dado um nome a esse portal chamado de CAPAZ, Central de Aprendizagem Alagoas. Uma sugestão do doutor Alonso Filho, que hoje é juiz regional do trabalho aqui em Alagoas. Eu falaria sobre esse assunto, senhoras deputadas, tentando, como todas as outras pessoas, tocar a vida dentro de tantas e tantas necessidades diárias, em tantas áreas, que nós, alagoanos e alagoanas, temos que trabalhar, temos que avançar, temos que fazer acontecer a melhoria que todos nós precisamos que aconteça. Pois é, deputada Flávia, eu falaria. Infelizmente vai ficar para uma outra oportunidade, porque de uma forma urgente eu tenho que falar sobre a Covid-19. A segunda onda dessa terrível pandemia, ela tem sido agigantada, tem sido avassaladora, com muitos fatores preocupantes, seja na maior contaminação, seja no maior número de casos que precisam de hospitalização, assim, de UTI, de oxigênio, ou seja, no aumento da gravidade, senhor presidente, dos sintomas e das consequências e comorbidades que vêm no pós-Covid. Uma onda que foi, deputada Fátima, anunciada e menosprezada aqui e em muitos locais desse nosso Brasil continental, que tem se perdido, infelizmente, na falta do diálogo, na dicotomia daqueles que são contra o distanciamento social, esses que chamam a pandemia de gripezinha e defendem o uso da cloroquina, contra aqueles que são favoráveis ao distanciamento social. Dos com máscara, com os sem máscara. E vou falar de outra discussão, deputada Fátima, de dois lados que ambos têm razão. Daqueles que dizem que defendem a vida contra aqueles que dizem que defendem o emprego, defendem os empresários, defendem a economia. Não é essa a lógica da discussão. A discussão ela precisa ser motivada pelas decisões. As decisões precisam estar fundamentadas na capacidade de atendimento às pessoas. Enfim, de lados opostos que não se falam, ou pior, às vezes só se falam por espasmos,
em momentos críticos, sempre de forma não planejada e nunca contínua. Nunca. É hora de todos nós, mais uma vez, buscarmos responder à real necessidade do momento da população, a real necessidade de todos nós e ir pela lógica da ciência. Ouvir aqueles que não têm só o conhecimento, mas têm muito mais do que isso. Nós estamos há 1 ano da pandemia, agora eles têm 1 ano de avaliação dessa pandemia e das suas consequências. E, aliás, traz sempre variações e contínuas incertezas, mas para a ciência, muito menos do que para nós. Serão anos de um mundo repleto de muitas, mas muitas dúvidas. Temos, colegas deputadas, nós da classe política, que fazemos a nossa meia-culpa, pois nós decidimos pela realização das eleições. Com certeza, não foi esse o motivo da segunda onda. Ela está acontecendo mundialmente, mas nos tirou muito, deputado Inácio, a nossa credibilidade. Sabemos por que nós realizamos aquelas eleições. Sim, nós sabemos, por preciosismo do processo democrático que nos exigiu e em razão de cumprimento de um calendário. Mas eu, mesmo tendo participado da eleição com toda a classe política, não me sinto desconfortável agora, nesse momento, de solicitar, caso os números assim o digam, caso seja necessário, o lockdown. Como sempre defendi desde a primeira onda. A saúde coletiva, a vida do alagoano, ela tem que estar em primeiro lugar. E, senhoras e senhores, o lockdown ele só tem uma razão para ser decretado: evitar o contágio em um ritmo acima da capacidade do atendimento do sistema de saúde, seja ele privado, seja ele público. Porque em tempos de guerra ou em tempos de pandemia, só existe um tipo de hospital. Nem é o verdadeiro, nem é o hospital de campanha. Só existe o hospital que atende, o hospital que resolve, só existe o hospital que garante vidas. E esses hospitais, eles funcionam pela dedicação de milhares de profissionais de saúde. E esses sim, como todos, e eu poderia até dizer muito mais do que muitos, os profissionais de saúde estão muito cansados. Mas eles estão comprometidos com a saúde. Eles precisam, deputado Paulo, deputado Francisco Tenório, de todo o nosso apoio. Eles precisam de decisões acertadas. Estamos entrando em um período de agravamento da segunda onda. E só quem pode definir as medidas necessárias é o governo. E aqui, quando a gente falou do tema anterior, sobre os combustíveis, o deputado Francisco Tenório disse que nós não poderíamos colocar nas costas do governador essa decisão. A decisão é do governo do Estado. Decidir se cobra ou não cobra. Decidir se faz ou não lockdown. E ele vai continuar decidindo do seu jeito ou, deputado Inácio, repensando a forma de agir. Ele decidiu desde o começo da pandemia, sem reunião, sem ouvir, sem dialogar. E pode mudar. Mas o que ele não pode é adiar as tomadas de decisões que são necessárias e que são importantes. Agora, nós dessa casa sempre estivemos à sua disposição. E mais uma vez, todos dessa casa continuarão à disposição. E onde for possível, nós vamos ajudar. Continuaremos dando sugestões, avaliação, crítica, aplausos quando merecidos. E aqui eu gostaria de falar sobre o último pacote de incentivos das empresas de um setor determinado, bares, restaurantes, setor de alimentos. Digo que chegou tarde. Ele chegou ainda de tarde, necessitando de alguns ajustes. Mas, deputado Bruno, como diz o ditado,
Antes tarde do que nunca. Foi merecedor de aplauso. Senhoras e senhores, os demais setores da sociedade precisam urgente ouvir as suas medidas de apoio. Urgente, deputado Silvio. E não sob a demanda da sociedade, porque a sociedade está pedindo, mas porque foi planejado, porque os dados foram acompanhados, junto com a capacidade de apoio do Estado às dificuldades do empresário do outro lado. É necessário fazermos essa análise. Quanto aos ajustes desse anunciado pacote de medidas, deputado Bruno, eu posso acrescentar uma muito importante, que é contemplar as empresas negativadas, além das empresas que têm o nome limpo. Pois muitas delas, infelizmente, ficaram com o nome sujo em razão da pandemia. E muitas vezes a sua situação piorou por conta do atraso dessas medidas. Dinheiro em caixa já existia desde o ano passado. O problema já existia desde o ano passado. A ajuda que veio pelo deixar de arrecadar, essa sempre foi possível, deputada Fátima. Sempre foi possível para apoiar aqueles que precisam. É hora de pensar, é hora de planejar, é hora de agir, é hora da multissetorialidade, é hora da simultaneidade, sim. Aqui em Alagoas e em todo o Brasil, como já era em março, em abril, em junho, em setembro, em todo o ano passado. As incertezas são muitas, mas o planejamento e decisões pautadas nesse contínuo novo mundo, ele é inadiável. Ele é inadiável. Qualquer governo não pode agir só e tão somente só pela demanda da sociedade. Ele tem que planejar, observar, acompanhar, tomar as medidas necessárias. Nesse episódio da 4ª troca de ministros do Brasil, nós tivemos, em um primeiro momento, como disse o deputado Antônio Albuquerque, uma médica indicada para assumir o cargo. Uma mulher sendo cotada para assumir o cargo de ministra da Saúde. Tendo, inclusive, a convite do presidente sentado com ele, né, segundo foi informado nos noticiários, mas, infelizmente, não foi efetivado, porque não houve uma convergência técnica. Digo infelizmente, senhor presidente, muito mais pela ausência de mulheres nos ministérios do que necessariamente por ela. As mulheres têm demonstrado no mundo todo maior assertividade, conforme colocação da ONU, no combate à pandemia. Mulher tem visão holística, tem muito mais empatia, e isso soma na tomada das decisões de um momento como esse. Agora eu posso fazer um exercício de lamentar por ela, pela doutora Ludmila Rajad, só por palavras que ela disse, deputado Inácio, quando foi indagada em uma entrevista se achava que o nosso presidente tinha mudado e por isso ela teria ido conversar com ele. E ela disse o seguinte: o que me motivou foi a esperança como brasileira. Eu pensei no Brasil, eu vim com muita esperança e realmente acreditei. Acreditei que tudo pudesse mudar. Sonhei com o comitê de vacinas, sonhei com a criação de um gabinete de crise funcionando 24 horas para tentar atender os governadores e os prefeitos e ajudar, porque eu acho que é isso que o Ministério da Saúde tem que fazer, na minha visão. Mas eu acho que era só um sonho. Espero que em breve ele se torne realidade. Essas foram as palavras da doutora Ludmila. Deputado Inácio, pede uma parte. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência traz um tema extremamente importante para esta casa. Nós temos que acreditar na ciência. Ciência é fundamental para o desenvolvimento, para o progresso da humanidade.
Se não fosse a ciência, não teríamos chegado ainda o que chegamos até hoje. Os avanços em todas as áreas, da filosofia até o futebol. Conclusão. As nossas autoridades competentes, principalmente o governo central, devem se conscientizar que o combate ao Covid é uma questão científica. É uma questão científica. Os reflexos do Covid na economia e em outras áreas é uma questão política. Cabe à classe médica resolver, orientar como combater ou conviver com o Covid e cabe à classe política resolver os problemas da economia. Meus parabéns e muito obrigado, deputada Jó Pereira. Agradeço, deputado Inácio, pelo aparte. É sempre muito produtivo e assertivo. Gostaria aqui de finalizar as minhas palavras, senhor presidente. Deputado Ronaldo Medeiros. Deputada, só para contribuir. Quarto ministro, quase uma quinta que a ministra não... É engraçado no Brasil. Quem é que não? É um sonho ser ministro. Uma médica, uma cientista. Quem é que não quer isso, deputada? E recusar. E eu ver que o Brasil perdeu a oportunidade de ter uma grande ministra ali, com posições que iriam salvar vidas, graças, né, a um senhor que é intransigente, que quer mandar, e defende cloroquina. Deputada, se cloroquina salvasse, será que o mundo todo é burro? É louco de não usar esse medicamento? E o mundo não usa isso, foi provado já que o mundo não usa. Em lockdown, os países do mundo todo, os presidentes, primeiros ministros, quem é que quer fazer isso? Mas o líder tem que tomar as medidas que são necessárias. E o mundo todo, vários líderes do mundo defendem isso, defendem a ciência. A pessoa quer ter um carro com tecnologia, quer ter um celular com tecnologia. Agora, estão opinando, deputada, em áreas que não conhecem. Estão fazendo com que o Brasil, aqui no Brasil, o presidente da República, ele é um dos responsáveis por essa mortalidade que está acontecendo aqui. Terraplanista, vê só, cloroquina, ivermectina. Esse é o discurso. Vacina é o que salva. Se tem uma ou outra que tem um problema, não são as vacinas. Vacina é algo que vem salvando aí paralisia infantil, várias doenças e patologias. Pessoas tomam logo quando nascem as crianças. E discutir vacina, veja, deputada, que discussão nós estamos tendo no nosso Brasil. Pessoas morrem, são assassinadas, porque a forma que não buscaram a vacina na época certa, a senhora está certíssima. E o pior vem por aí, que é o pós-Covid. As patologias que o Covid está deixando aí, o rastro não só na economia, mas na saúde dos brasileiros e brasileiras, que vão ficar vivos com sequelas, ninguém sabe até quando. Então, parabéns a Vossa Excelência. Essa meta que eu estava rezando, pedindo a Deus que iluminasse o presidente. Foram 2 dias de conversa. Mas ali, infelizmente, nem Deus está dando jeito na cabeça desse senhor. Infelizmente, né, eu não sei quem ele está ouvindo, mas a Deus não é. Porque Deus salva a vida e Deus é bom. Muito obrigado, deputada. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, complementando que a vacina é importante, nós precisamos perseguir sempre, mas é importante nesse momento, com urgência também e simultânea, por isso que eu falo tanto, senhor presidente, simultaneidade, multissetorialidade. É importante que os apoios ao setor produtivo cheguem na hora e no momento correto.
que o cidadão ele não seja tratado precocemente, mas que ele seja atendido com dignidade precocemente, que a ele sejam disponibilizados não só o leito de um hospital, mas os exames, os medicamentos necessários, aqueles que já foram comprovadamente eficazes, serem eficazes pela ciência, pelo observar dos médicos. É necessário ter atitude conjunta, coordenada. O Brasil não pode, não deve, Alagoas também não, ficar na dicotomia dos discursos dos extremos. Nós precisamos nos unir para enfrentarmos essa pandemia, esse invisível, e nós só vamos fazê-lo com muito conhecimento. Deputado Silvio Camelo, é uma parte. Deputada Jó Pereira, demais deputadas, demais deputados, eu concordo, deputada, com grande parte do discurso de Vossa Excelência. Até parabenizo Vossa Excelência pelo tema, com sobriedade, com dados, mas discordo de pequenos apontamentos feitos por Vossa Excelência no seu discurso. Por exemplo, eu discordo quando Vossa Excelência diz que Alagoas não tem um projeto, que Alagoas não tem um programa, que Alagoas não tem... E mostro números para isso. Se nós pegarmos aqui dados divulgados no último dia 14/3/2021, mortes por coronavírus no Brasil por 100 mil habitantes. Alagoas ocupa aqui o terceiro estado com menos mortes. Posso até mandar para Vossa Excelência também esses dados. E vem do Congresso em Foco. Isso demonstra que ninguém chega num patamar desse que não há nada que se comemorar. Porque se morrer uma pessoa, a mais ou a menos, não podemos comemorar. Temos que avançar e lutar até que chegue a solução, que é a vacina. Lá atrás, nas crises, havia um político que dizia assim: na casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Trazendo para esse tema, deputada, esse pão é a vida. Na casa onde as pessoas morrem por Covid, todo mundo grita e ninguém tem razão. Porque só com a vacina vai se resolver. Mas o Estado de Alagoas está tentando, e os números mostram isso, o máximo possível fazer este combate, abrindo novos hospitais, abrindo novas UPAs, abrindo novamente o hospital de campanha que será aberto nos próximos dias para diminuir justamente os dados que são terríveis. O índice de contaminação dessa segunda onda é muito maior e estamos lutando ainda contra um inimigo que nós não conhecemos. Mas parabenizo Vossa Excelência. Tem até uma reunião daqui a pouco da Frente Parlamentar, convocada Vossa Excelência com o setor do comércio, da qual iremos participar. E o governo tem se esforçado para dialogar sim, deputada. Talvez não dialogou ainda com Vossa Excelência, já que Vossa Excelência coloca essa questão. Mas tem dialogado com os bares, com os restaurantes, com a associação comercial, com a Federação da Indústria, tem dialogado com as academias, tem dialogado com o governo federal, tem dialogado com os prefeitos. E é preciso que aumentemos, sim, o diálogo sempre. Porque só através da informação, do diálogo e dos investimentos que o governo está fazendo é que tentaremos diminuir o máximo essa questão do coronavírus. E volto a frisar, só irá se solucionar com a vacina. Mas parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço, deputado Silvio, sua fala e sua intervenção, que me dá a oportunidade também de trazer, deputado Inácio, dados importantes para essa casa. Alagoas, em 2020, fechou a maior taxa de desocupação do país. Quando eu falo que o programa e é ação, não é planejamento, deveria ter vindo antes, porque nós temos a maior taxa de desocupação do país. Enquanto o Brasil inteiro tem uma taxa de desocupação de 13,5%, Alagoas tem 18,6% da sua população desocupada. Então, é necessário planejar, falar, não comigo, com essa casa. Não comigo, com o comitê que poderia estar, que foi pedido por mim, pelo deputado Davi Maia, pelo deputado Cabo Bebeto, aprovado
pela unanimidade dessa casa, um comitê que viesse analisando os dados e agindo e tomando decisões de forma planejada e não de forma provocada. E a retomada econômica, concordo com Vossa Excelência, ela só vem com a vacina. A plena retomada econômica, ela só vem com a vacina. Não existe retomada econômica de um país adoecido, onde as pessoas morrem. Não existe. E, para encerrar a minha fala, eu gostaria de dizer, e usando o raciocínio da doutora Ludmila, que tendo sonhos, pelos sonhos nunca nos calamos, deputada Fátima. Estamos sempre prontas para ajudar, para somar, assim como para decidir, para executar, quando nos permitem isso. Porque sonho bom é aquele que vira realidade. Aqueles que muitos e muitas, e juntos e juntas, fazem ele virar realidade. Nós, mulheres, nunca perdemos a capacidade de sonhar, a capacidade de lutar, mesmo quando não somos ouvidas. Senhor presidente, que essa casa, mais uma vez, como tem feito durante todo o processo da pandemia, demonstre que está aberta ao diálogo produtivo para todos enfrentarmos essa segunda onda, ou outras que possam vir a nos afligir. Muito obrigada, e Alagoas merece, e os alagoanos precisam ser tratados com respeito, com dignidade, com responsabilidade, com planejamento. Muito obrigada. Eu que agradeço, deputada Jó. Ao deputado Silvio Cameiros e ao deputado Ronaldo Medeiros fica também assegurada a palavra nesse momento, caso queiram fazer uso dela. Para amanhã ou para mais tarde, deputado Ronaldo? Seria para amanhã, então, senhor presidente, devido a... Tá bom. Obrigado, então, pela sensibilidade. Deputado Silvio não se encontra no plenário, então vamos seguir a nossa sessão. Deputado Francisco Tenório, Vossa Excelência, para verificação de quórum, por favor. 23 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, então inauguramos a nossa ordem do dia. É a votação. Item 1, votação da indicação 776-2020, deputada Cibele Moura, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, indicação 777-2020, deputada Cibele Moura, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 795-2020, deputado Dudu Ronaldo, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. 795. Aprovado. Item 4, indicação 796, deputado Dudu Ronaldo, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 802-2021, deputada Fátima Canuto, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 803-2021, deputada Flávia Cavalcante, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 804-2021, deputado Tarcísio Freire, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, indicação 805-2021, deputado Francisco Tenório, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 9, indicação 806-2021, deputado Francisco Tenório, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O item 10 foi alvo de requerimento da deputada Fátima. Vamos passar para a votação. Projeto de Lei 436/2020, deputada Fátima Canuto, institui no Estado de Alagoas o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 11, discussão do projeto de lei 410/2020, deputada Fátima Canuto, institui o programa de denúncia de violência doméstica e familiar contra a mulher por meio do aplicativo e da outras providências. Em discussão? Encerra a discussão. Item 12, projeto de lei 636/2018, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros. Dispõe sobre assegurar a gratuidade nos ônibus intermunicipais aos membros das guardas municipais e agentes municipais de trânsito e da outras providências. Em discussão? Encerra a discussão.
Item 13, discussão da indicação 778/2020, deputada Cibele Moura, em discussão. Encerra a discussão. Item 14, indicação 807/2021, deputado Francisco Tenório, em discussão. Encerra a discussão. Item 15, indicação 808/2021, deputado Francisco Tenório, em discussão. Encerra a discussão. Item 16, indicação 813/2021, de autoria da senhora deputada Ângela Garrota, em discussão. Encerra a discussão. Superada a nossa ordem do dia, deputado Silvio Camelo, Vossa Excelência tem a palavra assegurada, não deseja mais fazer uso. Então, não há oradores inscritos à hora do expediente, faculta a palavra ao deputado que queira fazer uso. Deputada Fátima, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, Bom senhor dia. presidente, deputados e deputadas. Eu não poderia deixar aqui de parabenizar o município do Pilar pelos seus 149 anos de emancipação. Hoje, com muita coisa boa para ser inaugurada, para ser entregue à população, mas devido ao momento que estamos vivendo e em respeito à saúde das pessoas, todas as comemorações foram adiadas para outra data posterior. Então, eu gostaria de parabenizar todas as famílias pilarenses, desejando que Nossa Senhora do Pilar continue abençoando aquele município e aquela cidade de gente tão boa e acolhedora. Obrigada, senhor presidente. Parabéns ao município do Pilar. Eu que agradeço. Parabéns ao município do Pilar. Deputado Davi. Senhor presidente, também a mesma encaminhamento da deputada Fátima, parabenizar o município do Pilar, mas parabenizar, sem sombra de dúvidas, nossa terrinha, como a gente gosta de dizer lá, o lugar mais feliz do mundo, Quebrangulo, 149 anos, lugar que nos enche de muito orgulho, com muita história, que tanto já deu a esse estado, a esse país, personalidades como Graciliano Ramos, agora Mano Paulo Storano também, entre outros. E muito feliz hoje, parabenizar e ressaltar a importância da nossa cidade, Quebrangulo, já chegando perto dos seus 150 anos. A gente fica muito feliz com isso. Obrigado, presidente. Parabéns à nossa Quebrangulo. Emprestou tantas personalidades, inclusive o deputado Davi Maia. Deputado Breno Albuquerque. Presidente Marcelo Vitor, colegas deputados, eu queria parabenizar a decisão que, ao meu ver, foi acertada do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Otávio Prachedes, que optou por adiar uma eleição que iria, ao meu ver, caminhar no contrafluxo das medidas protetivas que o Estado de Alagoas está passando. Então, eu queria parabenizar, em nome do presidente desembargador Otávio Prachedes, a todos que fazem o TRE. Não haveria clima para uma eleição suplementar no momento como esse, de uma segunda onda muito forte que vem acometendo o nosso Estado. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Breno. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, apenas para fazer um breve comentário com relação ao que eu ouvi ainda há pouco aqui no plenário dos meus colegas. Essa questão de alguém que querer dizer ou querer colocar que há ainda, a essa altura, de todos os avanços da tecnologia e da ciência no mundo, que há alguém que contraria a ciência. Será que isso é verdade ou é um discurso esquerdista, covarde, oportunista? Porque essas pessoas, eu vi ainda há pouco, quando se trata do que defende o uso de determinados medicamentos, os que condenam determinados medicamentos. E por que é que nós temos que atirar pedra em um ou pedras em outro? Se nós sabemos que até agora nenhum dos dois acertaram. Por que é que nós temos que falar com tanta veemência contra quem defende o distanciamento ou contra quem não condena, ou aquele que condena, melhor dizendo, o distanciamento? Por que isso? Por que esse exagero? Por que essa falta de fé
e de respeito a Deus. Por isso nós estamos vivendo todas essas coisas. Quando alguém pega um cacete verbal, muitas vezes até desconexo com a boa técnica de oratória, para agredir quem defende, por exemplo, a hidróxido de cloroquina, e evaciona, aplaude uma infectologista ou infectologista que condena o uso desse medicamento, esquece de levar em consideração alguém como Nise Yamaguchi, uma infectologista renomada no Brasil e no mundo, respeitada, condecorada em Harvard, que vai aos países mais avançados do mundo para palestrar acerca de saúde. E essa mulher, essa simples senhora, a que fiz menção, a essa médica a que faço menção, ela defende o uso da hidróxido de cloroquina. Se alguém perguntar ao deputado Antônio Albuquerque, que é absolutamente leigo, se ele aceita, se ele defende a hidróxido de cloroquina ou não, vai ouvir aqui da tribuna, antes, durante e após qualquer pleito eleitoral, que eu defendo sim, porque eu tomei. Eu vi em mim os resultados positivos, em todos os meus filhos. Eu vi, eu assisti, não, eu tomei a hidróxido de cloroquina. Será que alguém atentou que essa Covid é chamada de novo coronavírus? Se é chamado de novo coronavírus, já existia um outro, o velho coronavírus. E lá, quando ele existiu, a medicação, e está na literatura, que tratou o coronavírus, foi a hidróxido de cloroquina. Ora, quem é que cometeria a insanidade mental de contrariar a ciência? Mas, ora, divino só Deus, supremo só o Espírito Santo. E está aí a vacina AstraZeneca matando pessoas. De sorte que os países mais desenvolvidos do mundo suspenderam a sua utilização, a partir da Alemanha, todos os outros países da Europa. Está aí nas redes e nos meios de comunicação. Eu quero dizer apenas que o prefeito da cidade de Porto Feliz, em São Paulo, um município pequeno para o estado, tem apenas 55 mil habitantes. O prefeito, que é médico, diante do improvável e de nenhum resultado da ciência capaz de resolver o problema, ele, como médico, resolveu adotar alguns procedimentos. E os adotou. Começou a fazer um tratamento profilático na sua população. E como médico, fez isso com 4.500 cidadãos de Porto Feliz. De forma simples, ministrou a ivermectina e fez, segundo ele, um tratamento também com hidróxido de cloroquina, fazendo que cada um desses cidadãos tomassem um comprimido por semana durante 5 semanas. E dos 4.500 cidadãos e cidadãs por ele tratados, ninguém morreu e ninguém adoeceu. Mas ele tem cerca de 600 funcionários na sua equipe médica de saúde do município. E convidou-os e convocou-os a esse tratamento. Aproximadamente 500 ou 600 aceitaram o tratamento. 2 médicos disseram que não. Ao final, dos 600 tratados, ninguém foi a óbito, ninguém teve qualquer problema com a Covid. Os 2 médicos que se recusaram, um foi entubado e o outro teve em situação grave.
que é que posso eu? Por que é que eu tenho que contrariar esse cidadão? Que autoridade em medicina tenho eu, ou qualquer um aqui, para, por exemplo, contrariar esse cidadão? Atirar uma pedra nele. Aí um dos repórteres, na hora da entrevista, disse: o seu município tem quantos habitantes, prefeito? Ele disse: tem 55 mil habitantes. Quantos óbitos? Ele disse: 3. E dos que o senhor tratou? Ele disse: nenhum. Por isso é bom que a gente não queira continuar nessa falácia e nesse discurso, que é, infelizmente, lamentável. O presidente da República é um homem tosco. Um homem tosco. Esse talvez seja o seu maior problema. O seu grande problema. E o segundo maior problema é de não fazer o enfrentamento que já devia ter feito com a Rede Globo, por exemplo, que não precisava ser grande. Cobra da Rede Globo o dinheiro que ela deve ao Brasil, que ela deve aos brasileiros. Cobra dessa Rede Globo os bilhões que ela deve ao Brasil e aos brasileiros. Receba esse recurso e transforme ele em estudos científicos, em compra das tais vacinas. Ora, será que todo mundo não quer se vacinar? Claro que quer. Eu agora já não quero mais, porque tem vacina matando. E toda vacina, com esse tempo tão precoce de estudos, não pode oferecer. E também tem na literatura que algumas vacinas no passado, utilizadas de forma assodada contra algumas pandemias, provocaram danos terríveis na população, sobretudo nos mais jovens, com vacinas de vírus vivos. E está na literatura. Sou eu que estou dizendo. Quem sou eu para discorrer sobre saúde pública? Agora, eu não posso ser radical, muito menos covarde. Porque quem tira proveito dessas situações, paga o preço é aqui. Vai pagar aqui, no globo terrestre, nas suas ações. Não tenho dúvida, vou repetir. Quero que fique escrito nos anais dessa casa, Cabo Bebeto. Nós ainda vamos falar sobre isso. E nós ainda vamos assistir os oportunistas de plantão, os sem consciência, os sem coração, aqueles que se utilizam da dor e do sofrimento para tirar proveito e para se postar como, muitas vezes, salvadores da pátria, vão pagar o preço, porque ninguém foge aos desígnios de Deus e do Espírito Santo. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência, deputado. Deputado Ronaldo Medeiros, Vossa Excelência com a palavra. Bem, só para agradecer a aprovação da moção que fizemos para a Universidade Federal de Alagoas, o campus de Delmiro Gouveia. São 11 anos que leva ao sertão das nossas Alagoas, leva esperança, leva conhecimento, leva oportunidades, e lá, de certeza, senhor presidente, se pratica a verdadeira ciência, a ciência do bem, a ciência que está transformando aquela região de Delmiro Gouveia do nosso sertão. Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência, deputado. Deputado Cabo Bebeto, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, senhor presidente, todos os colegas deputados. Ontem eu vi uma matéria que provavelmente o estado de Alagoas está entrando na fase vermelho-alaranjada, né? A matéria ela finaliza dizendo que o objetivo é ganhar tempo para que a rede hospitalar possa atender a todos os pacientes que precisarem de leitos de UTI. E o deputado Antônio Albuquerque falou muito bem disso, que Alagoas nunca teve leitos suficientes, seja para qualquer momento do povo alagoano. Sempre faltou leito, sempre. E a prova mais simples de ser confirmada, o fato mais simples, o objeto mais fácil de ser confirmado é o Hospital Geral do Estado. Um ano de isolamento social, justificado pela necessidade, de o Estado poder aumentar esses leitos, e passado esse tempo, mal se fala nesse aumento. É só do tempo que é preciso para o aumento, o tempo que é preciso do aumento, o tempo que é preciso do aumento, e o aumento não acontece. A gente já tem tempo que vem cobrando a reabertura do hospital de campanha, não é de hoje.
E a gente fica sem entender o porquê dessa inércia do Estado. Agora foi uma decisão judicial, parece que liberou a empresa que ganhou. Então, talvez agora, depois desse 1 ano e 2 meses, ou depois de 4 meses dele fechado, ou de 5, ele volta a funcionar. Parabenizar o governo federal pelos 40 respiradores que chegaram, né, que até que enfim foi dado crédito, né, porque o primeiro anúncio nem citava de onde tinha vindo esses respiradores, mas ontem, digamos que a tempo foi corrigido isso. Uma prova de maturidade do governo do Estado de Alagoas, de repente. Mas a gente questiona medicação, deputado Antônio Albuquerque, números. Todo mundo deve ter visto ontem um vídeo do cidadão comum, lá no cemitério Memorial Parque Maceió, lá no Bento Mendes, onde ele mostra um laudo, né, e a família toda, e ele é bastante revoltado, porque isso acontece todos os dias. Eu falei ontem, semana passada, e vou falar hoje de novo desse caso. O cidadão morreu de derrame, está lá no atestado Covid. Família dizendo que foi derrame. Inclusive, eu conversei com um amigo meu que estava lá, esse foi derrame, a família estava revoltada. Então, o governo tenta esconder isso, mas não consegue. Porque são pessoas que não têm vínculo, nem relação política nenhuma, não têm interesse nenhum nisso aí, apenas se revoltam porque, ao sentir na pele, reconhece o que os terraplanistas vêm falando há muito tempo, que estão maquiando, se aproveitando e vão, deputado Antônio Albuquerque, pagar muito caro, não tenha dúvida disso, porque estão se aproveitando da vida das pessoas e vão pagar muito caro por isso, não tenha dúvida. Eu não sou cientista, mas você vai aqui no Apvida, um policial militar passou mal e foi lá, chegou com os primeiros sintomas, primeira coisa que fizeram, hidroxicloroquina, azitromicina no cara. Esse bicho, sintomas ficaram para mim leves. Se fez efeito ou não, o cara não piorou. O presidente nunca foi contra a vacina. O presidente foi contra 2 coisas: obrigatoriedade e essa compra que queria ser feita sem sequer ter as comprovações mínimas da sua eficácia, das suas contraindicações, das suas reações, que poderiam ser piores, até porque se tratava de muito dinheiro. A preocupação do presidente era responsabilidade com o recurso público. Não é montar e desmontar o hospital para depois montar de novo. Não é? Não é criar um hospital numa cidade para quebrar o outro que já tem. É de realmente fazer um investimento seguro e correto com o dinheiro público. Chegaram agora a criar tom de cores. Primeiro eram cores de fase, agora tem tons de cores. Se isso não é coisa de esquerda, meu amigo, só o idiota para não perceber isso. Vermelho, alaranjada. Meu amigo, está chamando o povo de besta. Qual vai ser o próximo tom? Vermelho, alaranjado, escuro? Para justificar, tem um programa, eu estava até vendo aqui. O deputado falou aqui que tem que ter programa, né? Tem que ter organização. Tem aqui em Alagoas tem um FCMF. FCMF. Fique em casa e morra de fome. É o que o governo já está fazendo. Porque a gente apresentou aqui semana passada um projeto de lei de redução do CMS. Na prática, para 12%, sem precisar passar pelo CONFAS, que essa casa pode aprovar. Eu quero ver agora se a casa vai ser diferente do Estado de Alagoas, do governo do Estado de Alagoas, e vai fazer uma ação efetiva. Redução do CMS de combustível, água, alimento. Isso sim vai trazer solução. É isso, deputado João Pereira, que a casa precisa fazer, a parte dela. Não ficar a gente culpando o governador, o prefeito só, porque a gente também participa dessas gestões. Nós temos também o nosso papel nisso aí. Além de falar, de cobrar, de indicar, a gente pode ter um projeto de lei aqui que vai trazer benefícios na prática para o empresário, o cidadão mais comum. São 14 itens mais ou menos que eu coloquei no projeto de lei. Sub-itens, que aí cada ele tem seus produtos lá especificados, para que isso sim traga bons impactos para o alagoano. Agora fica... Eu não sou cientista, o presidente Bolsonaro não criou a medicação, mas nós temos, cada dia que passa, mais relatos defendendo o tratamento precoce, e Alagoas insiste em não fazer. Os hospitais particulares têm feito e têm dado bom resultado, porque o sistema público não faz isso. O que as pessoas querem é só uma oportunidade de poder trabalhar, para poder se alimentar e de se tratar precocemente, porque se não piora, se no mínimo não piora, está ajudando, e é fato. Eu não soube de ninguém que morreu tomando essa medicação. Mas eu soube de gente que morreu porque chegou no posto médico, porque mandaram o cidadão só procurar lá quando falta ar. Aqui desde o começo se questiona números.
Desde o começo os números são questionáveis. Nós temos vários relatos de casos que os familiares questionaram e o governo do Estado não olha para isso. A gente vê, lógico que cada um tem o seu jeito de tratar, de levar o seu povo, né, de tanger no seu dia a dia, de gerir o seu Estado. Temos governadores que são realmente opressivos, como o Camilo Santana, ditadores, como o Dória, e temos o governador Renan Calheiros, que fica cantando. A gente não liga para o que o povo diz, não liga realmente não. O povo fala e não é ouvido, e não é de hoje. O povo não é ouvido, o político não é ouvido, e o ditador é o presidente. Então, por enquanto, senhor presidente, só eram essas minhas palavras, mas eu queria também aqui aproveitar e dizer até um recado ao presidente, não sei se vai chegar a ele, mas que democracia demais vira anarquia, e é o que a gente está vendo aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Deputada Jó. Senhor presidente, eu uso da palavra mais uma vez nessa sessão e nesse momento, porque, felizmente, eu não posso deixar que um absurdo desse de jogar, de colocar à prova, deputado Galba, a importância do vacinar. Veja, isso é um desserviço para a nossa sociedade. E na história, é importante dizer que quando nós vacinamos para combater a poliomielite, quando nós vacinamos para combater o sarampo, os efeitos colaterais sempre existiram. Sempre existiram. Mas o ganho coletivo, o ganho global é infinitamente maior do que eventuais efeitos colaterais, que quase todos os medicamentos têm seus efeitos colaterais. Então, nós não podemos deixar, e é importante dizer que as nações que, porventura, suspenderam provisoriamente a aplicação de uma vacina, continuam vacinando. Não deixaram de vacinar, não. Inclusive, continuam incentivando a vacinação. E ela já mostra que a expectativa de vida entre os mais idosos já tem aumentado. Os casos já têm diminuído entre aqueles cuja faixa etária já foi atendida. Então, nós não podemos descuidar. O melhor caminho para a saúde pública é a saúde básica. A deputada Fátima Canuto teve a oportunidade de fazer nessa casa uma audiência pública sobre a importância da saúde básica. E na saúde básica nós vacinamos. A rota tem que ser essa: tratar os casos isolados de efeitos colaterais, mas continuar vacinando. Continuar vacinando. Eu digo ao deputado Antônio Albuquerque que ele escolheu um caminho na sua linha de defesa. E eu vou insistir no meu, e eu não temo a Deus. Porque Deus, eu não tenho medo, eu temo a Ele com fé, com coragem, porque eu sei que Ele está do lado de quem mais salva vidas. Eu sei que Ele está do lado de quem mais salva vidas, deputada Fátima. E salvar vidas significa vacinar, tratar adequadamente, atender adequadamente, de acordo com o conhecimento da ciência. Que a ciência discuta, que a ciência coloque cloroquina, ivermectina. Eu aqui não me coloquei a favor nem contra nada. Eu não sou cientista, mas a ciência, a maioria da ciência está mostrando que a ciência discuta. Vamos parar de... Foi isso que eu falei. Vamos parar de politizar. Vamos parar de, como diz a história, de meter o dedo onde nós não somos chamados. Nós não somos cientistas, não somos médicos, e a ciência é que precisa discutir. O caminho está dado, a vacina está pronta, e nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto coletivo, incentivar o caminho mais curto para salvar vidas e recuperar a nossa economia. Muito obrigada.
Eu que agradeço a Vossa Excelência, deputada. Deputada Fátima. Mais uma vez, obrigada, presidente, vamos conceder a palavra. Deputada Jó, eu faço coro a Vossa Excelência. Tive o desprazer de passar pelo Covid. No começo ainda, foi em maio do ano passado. Passei 21 dias hospitalizada. Tomei, naquela época, no começo, quando ainda tudo era experimental, e tudo era muito novo. Tomei hidroxicloroquina, tomei ivermectina, fiz 3 tratamentos consecutivos com antibióticos. Passei 21 dias, como eu disse, hospitalizada. Meu marido, que é médico, passou mais de 12 dias na UTI da Santa Casa. E a gente sabe a importância. E tudo no momento era experimental. E aqui a gente não cabe discutir aqui se o que é ou o que não é apropriado, porque aqui não tem nenhum cientista, na verdade, né? Então, mas uma coisa que é indiscutível, e eu concordo com Vossa Excelência, é o uso da vacina em massa. A gente já sabe, isso é comprovado cientificamente, que a vacina salvou ao longo de toda a vida muita gente. Que a vacina é fundamental na qualidade de vida e na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Quantas crianças não foram salvas ou quantas crianças não conseguiram sobreviver porque não tomaram vacina? E a gente vê no dia a dia vacinas tão importantes como BCG, né? As vacinas que são importantes na infância, que eu não poderia deixar de me expressar e dizer aqui do meu total apoio e achar que o Brasil está, sim, muito atrasado na vacinação, que tem que ter um plano urgente e que, se o Brasil não está fazendo, que os estados ou os municípios corram atrás do prejuízo e procurem trazer as vacinas para todos os brasileiros, todos os alagoanos e alagoanas. Porque, nesse momento, a gente só consegue se livrar do lockdown, a gente só consegue voltar ao crescimento realmente se for através da imunização, e isso só acontece através da vacinação em massa. Então, venho aqui me juntar ao seu pronunciamento e dizer que, sim, sou defensora do uso da vacina em massa para todos os brasileiros e para o mundo todo. Obrigada. Senhor presidente, apenas para finalizar rapidamente, eu não poderia deixar passar em branco, dizer ao nosso amigo deputado Cabo Beto que democracia nunca é demais. Nós sempre precisamos avançar. Lembrar que o contrário de democracia é ditadura. Muito obrigada. Hoje a sessão foi rica em debates, né? Isso angustia muito o presidente, porque não pode participá-lo diretamente, expressar suas opiniões. Mais uma coisa que foi dita pela deputada Jó e também pelo deputado Antônio Albuquerque, que aí eu sou obrigado é imperioso que eu me associe. Não podemos reduzir a Assembleia à Câmara de Vereadores de Maceió. Não é nossa função. Nossa função é tratar das questões de Estado. Está aqui, na Constituição. Não tem nada a ver com gestão de prefeito. Tá? As críticas políticas que alguém tenha que fazer, faça políticas. Críticas políticas é normal, tá? A tribuna é para isso. Agora nós vamos cobrar do nosso gestor, porque nós somos gestores também, dentro do nosso quadrado, melhoras para o povo de Alagoas, seja que mora em Maceió, seja que mora em Colônia Leopoldina. Não é assim? Né? Vamos lutar com as nossas armas, dentro da lei, do nosso regimento e da Constituição, sem apequenar nossa casa. Essa é a posição da presidência e peço que todos analisem, repensem e nos unamos no fortalecimento do nosso legislativo. Palavra facultada ainda a quem queira fazer uso. Como não há mais deputados que queiram fazer uso da palavra, convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.